Sabe, com muita alegria, família Ciente, gratidão por estarem conosco em mais um estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade aqui, ativando o nosso multimídia, hoje com o retorno tão esperado. Vânia, você não sabe como as pessoas choraram, porque semana passada você não pôde estar com a gente, você teve um compromisso. As pessoas choraram, pediram, imploraram, traz a Vânia, traz a Vânia, traz a Vânia. Foi assim uma ovacionação geral. Uma chuva de ovos. Boa noite para vocês também, boa noite. Hoje eu estou aqui, tá? Hoje vocês têm que me aguentar. Tá bom? Então, vocês estão em bênçãos e maldições, né? Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Resposta: Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar na senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta senão aquele que a merece. Capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje, neste mundo, o seu destino. Assim, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, em época diversa, na terra, na água, no ar e etc. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros só a adquirirem com esforço. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. Aqui a gente fala, lembrando da reencarnação. Muitas vezes
nós questionamos por que que um nasce numa condição e outro nasce em outra, um nasce num lugar, outro nasce em outro. Será que espíritos criados por Deus têm tratamentos diferentes? Aqui a resposta fala bem sobre isso, que definitivamente não. Nós somos iguais perante o amor de Deus, a lei universal, e que a reencarnação nos iguala a todos, porque nos dá a oportunidade de vivermos em diversas situações em vidas subsequentes. É a igualdade que Deus nos ama e nos trata a todos. Outra pergunta. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto? Repouso absoluto é bom, hein? Ou também lhes tocam ocupações? Que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Eu não sei vocês, mas eu estava com saudade de espírito de verdade, como diz André, dar no meio de Kardec, né? Essa foi ótima. Uai, o que você quer? Você quer que fique lá tocando harpa, deitado na nuvem, lá de boa, né? Hein, André? Você não acha que estava faltando ele essa dar na cara do Kardec já fazia tempo? Vamos dizer que ele respondeu que tédio não existe na vida. Não existe tédio, tá certo. De que natureza são as suas ocupações? Eu acho que eles dali fazem tricô, crochê, usam a internet, eles jogam dama, xadrez. Criam receita de bolo. Não, mas eles são espíritos superiores, eles vão jogar xadrez, vão jogar outros jogos mais modernos lá. Né, André? É a ocupação dele? Sim, mas agora falando sério, as ocupações são variadas, como são variadas aqui na Terra também. Cada espírito, cada pessoa tem uma aptidão, tem um gosto, está num grau evolutivo, e isso varia de acordo com a situação que esse espírito se encontra. E essas ocupações, elas podem mudar conforme o espírito vai evoluindo e vai desenvolvendo novas habilidades. Essas ocupações, elas acabam modificando de característica. Agora, vamos pensar nisso como espíritos que já estão vinculados ao bem. Aqueles espíritos que ainda estão nas trevas, na ignorância, na maldade, no ódio, esses espíritos realmente ficam estacionados e pouco ou quase nada evoluem até que se cansem dessa situação ou sejam retirados pela força do bem, da onde estão, para que possam evoluir também. Entendeu? E eles estão falando aqui dos espíritos já de ordem elevada. Os espíritos de ordem elevada, eles têm que cumprir coisas universais pela humanidade, eles têm que cumprir coisas de Deus. Porque eles não vão se ocupar mais com coisas particulares deles. Eles já não têm mais essas necessidades. Então, eles vão cumprir ordens de Deus. É o que ele diz aqui. Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar para que sejam cumpridas. São os Cristos, os outros avatares aí, maior, né? São incessantes as ocupações dos espíritos. De novo, ele está perguntando se os espíritos trabalham. Outra vez. Kardec é teimoso, ele insiste. Ai, meu Deus. E incessante, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais do homem. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que eles têm de ser úteis. Pois é, nas horas de folga, o que o nosso mentor faz? O que ele faz nas horas de folga? Quando ele não está com a gente? Quando ele não está ajudando, trabalhando, o que ele faz? Vai aprender, né? Pois é. Vai aprender mais, vai, sei lá, fazer curso e por aí afora, né? Ter reuniões com outros espíritos, enfim. Coisas assim. Concebe-se isto com relação aos bons espíritos? Dar-se-á, entretanto, mesmo com os espíritos inferiores?
A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalho que só o homem instruído pode executar? Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma se ocupem? Útil. Mas esse estado é temporário, e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há certamente, como há homens também, que só para si mesmo vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade. E cedo ou tarde, o desejo de progredir lhe faz necessária a atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porquanto em sua origem todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto do que por vontade expressa. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Atentam no que prova a elevação dos espíritos e seus progressos. Ele já cansou de falar isso, né? Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Demais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes pode ter cultivado outra numa anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime, não passa de infantilidade, comparado ao que há em mundos mais adiantados. Como pretenderíeis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem o que aos seus olhos corresponde a trabalhos de colegiais? Por isso, disse eu, atentam no que demonstre progresso. Pois é, se ele já adquiriu um certo nível de cultura, de arte, até em outros planetas, outras coisas, eles não vão se interessar pelas nossas pinturinhas, pelas nossas esculturas, coisinhas básicas que a gente tem, né? Concebemos que seja assim em se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos cause admiração. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Estes vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conformemente ao grau de elevação ou de inferioridade em que se achem. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las
nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda não se extinguiram neles. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados. Podem tê-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que é impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus, e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem, quer como espíritos, quer como homens. São incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais, ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira porque desempenham a sua tarefa. Eu acho que, como nós não fizemos comentário nenhum, muito pouco, eu acho que a gente pode fazer algum comentário sobre a ocupação dos espíritos, de uma maneira geral, dentro do que a gente já aprendeu aí com o Antônio, com os nossos mentores em geral, né? Os que trouxeram já mensagens várias vezes para nós. Acho que cada um de nós poderia colocar sobre as ocupações dos espíritos. Né, André? Ocupação dos espíritos, o William também, William. Então, deixa eu falar um negócio. Quero aproveitar esse gancho aí dado pela Coisa Mais Linda do Mundo 2 para dizer que nós estamos apresentando vídeos de apresentação dos livros que os nossos guias, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais trouxeram, tá? Então é importante, eu acho que nesse ponto você colocou, nós temos 3 desses livros, 2 deles, né, que são o livro 1 e o número 2 de Antônio, que trazem discussões acerca de questões oriundas das próprias pessoas com quem ele teve relacionamento, que ele trouxe e debateu 63 questões a respeito disso, no livro 1 e no livro 2. Livro 1 é Citações Diárias, Mensagens de Outro Mundo, e o livro 2, Retornar a Se Derrubar é Pênalti. O livro 3, ele conta a história dele, Memórias de Assassino a Chefe de Terreiro. Do mesmo jeito, Adenildo Araújo, que é um espírito também que faz parte do nosso convívio aqui, ele escreveu pela Andréa o 4º livro da nossa Lavra, que é Minha Vida é Assim que é bem interessante, também fala sobre as ocupações dele. Do mesmo jeito, o nosso querido professor Nestor, cujos vídeos aparecem aqui no nosso canal, se você procurar lá em playlist, você vai ver aulas do professor Nestor, também contou uma de suas encarnações. E é bem interessante, porque fala deles encarnados, ou, no caso de Adenildo, no momento do seu desencarne, durante as suas ocupações, até que ele pudesse voltar a ser um trabalhador do bem, né, envergando aí uma posição de protetor, que na Umbanda se chama Exu, né? Então, eu acho que é um bom momento para a gente falar dessas coisas. Confere, André, você concorda com a minha humilde contribuição? Concordo, e penso o seguinte, como é que a gente vai enumerar quantas profissões existem no planeta Terra? Será que seria possível?
E imagina no plano espiritual, quantas profissões existem, sendo que muitos espíritos vêm de épocas diferentes, de hábitos diferentes, e se encontram. Quer dizer, seria um número assim que a gente não conseguiria explicar. Então, todas as tarefas, no caso, eu vou dar um exemplo básico, nós temos os nossos Exus, que é o caso do Antônio de Pádua Neves, autor do livro, o Adenildo Araújo, que é o livro que eu psicografei. Nós temos o livro do professor Nestor, que é um professor no plano espiritual. E ele também vem desenvolver tarefas, sendo professor aqui de nós, na carne, através da mediunidade da Vânia, da minha mãe. Você quer conhecer o trabalho dele? Entre em playlist no nosso canal e procure aulas do professor Nestor. São aulas que vêm de um espírito. E ele é um professor. Então, são inúmeras tarefas que podem ser desenvolvidas e não cabe aqui a gente ficar explicando uma por uma, porque, como eu falei, se aqui na Terra, todos vivendo no mesmo momento, temos um número incontável de profissões, no plano espiritual, onde tem espíritos de várias épocas diferentes desencarnados, é uma coisa que não dá para enumerar. É simples assim. É simples mesmo. Sabe o que acontece? A gente faz assim uma separação de espírito, os desencarnados e os encarnados. Na realidade, são pessoas. Nós, quando vamos desencarnar, nós vamos continuar com as nossas tendências, os nossos gostos por determinadas coisas que a gente já faz aqui na Terra, e vai aprender outras, vai desenvolver outras. Ou seja, os espíritos não ficam deitados em nuvens, cantando e tocando harpa. Saiu daqui, continua uma vida de trabalho, de ocupação, de desenvolvimento, de aprendizado, a mesma coisa que estamos aqui. É lógico que espíritos superiores, bem superiores, que já não necessitam mais de alimento, que não necessitam mais de contato com coisas físicas, eles vão se ocupar com coisas maiores, ou seja, humanidade. Humanidade. E humanidade, que a gente pode dizer, não seria somente aqui desse planeta, porque nós deveremos ter seres humanos mesmo em outros planetas, e que eles também se ocupam. Então, eu acho que esse capítulo, ele está explicando uma coisa que, hoje em dia, nós, que já estamos um pouco além de tudo isso, porque a gente já tem um contato muito direto com os espíritos, e temos recebido muitas e muitas informações, para nós é simples darmos essas informações. Ou seja, vamos morrer? Vamos. Temos que ir? Vamos. Temos que desencarnar. E aí? Eu vou fazer a mesma coisa, vou trabalhar, vou fazer outras coisas, vou desenvolver outros hábitos. Se eu fui médica aqui, lá posso ser professor, posso ser trabalhar em outros departamentos lá do plano espiritual. E nós vimos também que tem lojas, fábricas. Ué, poderemos ter alguma indústria, se nós gostamos da área. Né, William? Você vai continuar trabalhando com computador e segurança da informação? Eu espero que não. Espero fazer um negócio um pouco menos estressante. Mas é aquilo, é o que eu sei fazer, é o que eu vim fazer nessa vida, né? Já trabalho nisso há 30 anos, dos 38 que tenho de carreira. Mas pode aprender coisa nova, né, William? Exatamente, eu acho que é uma coisa boa para aprender coisa... Apesar que eu sempre estou aprendendo coisa nova, porque é uma carreira que exige muito estudo, né? Mas, de qualquer forma, faz parte e é isso. Agora, é aquilo que vocês comentaram, e comentaram muito bem para variar, né? Tem muita coisa que os espíritos fazem, e eu recomendo fortemente, aqui embaixo, a gente tem a nossa comunidade, além disso, nós temos o link para comprar os 5 livros que a gente citou agora há pouco, tá? Citações diárias, mensagens de outro mundo, Tô na área, se derrubar é pênalti, Memórias de assassina, chefe de terreiro,
Minha Vida é Assim Que É e A História de um Simples Professor. 5 livros bem interessantes para que vocês possam vir. E esperem que estão vindo outros, tá? Para tratar de mais assuntos referentes à vida no plano espiritual. Outra coisa, aqui no nosso canal, Conversando sobre a Espiritualidade, nós temos 4 vídeos, maratone os nossos vídeos, vídeos de conteúdo exclusivo falando sobre a vida no mundo espiritual. É bem interessante, onde vocês vão poder ter uma noção de que, de fato, morrer... Aliás, uma das mensagens de Antônio, num dos 2 livros, que agora não lembro se foi no primeiro ou no segundo, morrer não faz de ninguém santo, anjo e nem demônio. Você morreu, você continua exatamente do mesmo jeito que você era agora. E vai passar por um processo evolutivo natural. E ele ainda diz o seguinte, descansa. Morreu, descansou, né? Descansa. Durante um período, principalmente quando você morre, desencarna por uma doença, ou em alguma situação que exige esse descanso, do mesmo jeito que quando você está no hospital aqui na carne, você passa por um período, sim, de descanso. Mas ele é muito breve, tá? Logo em seguida, o pau começa a torar e você começa a trabalhar e acelera a Ayrton, entendeu? Pé embaixo e vamos que vamos. Certo? Coisa mais linda do mundo. Certíssimo, William. É isso mesmo. A vida é trabalho, né? Vamos dizer bem claramente, né? Nos ensina sempre pela psicografia Chico Xavier, de que se você tem algum problema para resolver, trabalhe, faça alguma coisa, se dedique a alguma tarefa, não fique fixado no problema, desenvolva sua energia produtiva para o bem, para algo útil, e é isso aí, a vida é trabalho. Então, gente, um axé para todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Axé. Até a próxima, axé.